Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter mais uma aula de matemática com a turminha do 5º ano. Sou a professora Cecília Duarte e estarei trabalhando com vocês o tema coordenadas cartesianas, primeiro quadrante e representação de deslocamentos. Para começar esse conteúdo, nós iremos fazer o seguinte, ouvir uma historinha, tá, do rapaz que criou o eixo cartesiano, tá, as coordenadas cartesianas. Então, não sei se vocês já ouviram falar de Descartes, né? Então, olha aqui, ó, você já ouviu falar em René Descartes? Se não, nós iremos ver um pouquinho agora nessa aula, tá? Tudo isso para ver como que ele criou esse eixo cartesiano. Ele foi um físico, um matemático e um filósofo francês que realizou várias contribuições importantes nessas três áreas. Ele foi tão importante que ele é considerado por muitos como fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, viu só? Muito inteligente ele, né? Descartes, ele viveu no século 17. Ou seja, ele já faleceu, mas ele fez uma grande contribuição. Desde criança, ele já mostrava bastante interesse pela matemática. Foi justamente quando criança que ele fez uma contribuição bem importante para a matemática através de uma mosca. Nossa, professora, através de uma mosca? Sim, vamos ver? Olha lá. Quando Descartes ele era criança, ele frequentemente ficava doente, é uma criança bastante doente. E aí, por conta disso, quando ele foi para a escola, ele ainda tinha um tratamento especial. Descartes foi para uma escola do tipo internato, ele ficava lá o dia inteiro, tá? E aí, por sua condição física, os professores usualmente deixavam que ele ficasse na cama até o meio-dia. Tudo isso porque ele era uma criança um pouquinho doente, tá bom? Aí, o que acontece com ele? Mas ao contrário de outras crianças, Descartes, quando ele estava deitado, olha o que ele fazia. Ele ficava pensando apenas em matemática. Vocês ficam deitados aí pensando em matemática? Ah, tá. Acho que não, né? Mas o Descartes, ele ficava, olha lá, ó, ele ficava estudando, só pensando em matemática, não tinha celular naquela época ainda. Aí, certo dia, Descartes notou que havia uma mosca voando no teto de lá do quarto dele. O que ele ficou? Ele ficou bastante tempo olhando para a mosca e provavelmente ele estava já pensando em matemática quando ele estava olhando para a mosca. Ele começou então a pensar em como ele poderia fazer para dizer para outra pessoa onde a mosca estava. Seria fácil falar que ela estava no teto, mas como dizer em que local do teto ela estava? Viu só? A mosca poderia ir para o centro do teto, para o lado ou para qualquer outra posição de lá do teto, mas ele estava pensando isso. E aí, quando ele pensando nisso, o que ele fez? Se ele precisasse descrever onde a mosca estava para alguém que não a estivesse vendo, como ele poderia fazer? E você, então, como uma criança esperta, como você faria? O Descartes, olha o que ele fez. Ele começou a desenhar, olha lá, Descartes percebeu que ele poderia dizer onde a mosca estava a partir da distância entre ela e as paredes, viu só? Então, ele encontraria dois eixos, um horizontal e outro vertical. E aí ele encontraria onde a mosca estava, ele ia para o coleguinha dele, tá? Onde a mosca estava no teto. Isso porque ele pensava em matemática o dia inteiro. E isso aqui, quando ele criou, isso aqui é o eixo cartesiano, tá? Eixo cartesiano, na verdade, são duas retas perpendiculares que se cruzam e elas formam dois pares ordenados, que nós vamos ver agora.
Foi então que Descartes teve uma ideia. Ele poderia descrever a posição da mosca dizendo a que distância ela se encontrava de cada parede do quarto, como estava a 1 metro de uma parede próxima à cabeceira da cama e a 2 metros da parede próxima à lateral da cama, ou seja, ele faria duas posições, duas retas e lá nesse centro encontraria a mosca. E isso aí criou o eixo cartesiano. Então, professor, o eixo cartesiano são duas retas que se cruzam e formam um ponto? Sim, são duas retas, igual esse ponto aqui, ó. Para eu identificar ele, eu tenho que falar em que quadrado ele está na horizontal e em que quadrado ele está na vertical. Foi isso que Descartes fez. Isso aí se chama eixo cartesiano. Foi assim que ele criou nada mais, nada menos que um eixo cartesiano. Mas, professora, para que serve o eixo cartesiano? Ué, você pode fazer representação em mapas, você pode dar sua localização para alguém, né? Aí nós vamos ver, através de duas atividades práticas, como que eu utilizo o eixo cartesiano no dia a dia. Sabendo que o eixo cartesiano são duas retas perpendiculares que se cruzam, né? Que se encontram, melhor falando. Atividade número 1. Veja o esquema a seguir com a localização de uma praça e de uma escola. Aqui eu tenho a praça, aqui eu tenho a escola. E ela está representada numa malha quadriculada, onde eu vou marcar o eixo cartesiano. Se nesse esquema a escola pode ser indicada pela posição, olha lá, 4B, que foi o que Descartes falou, né? Por que está 4B a escola? Eu vou ter que olhar onde ela está na horizontal, ela está na linha B, e na vertical ela está no número 4. E agora, onde que está a praça? Como que eu vou indicar a posição da praça? Mesmo processo, horizontal, vertical. Ela está no eixo D com o eixo 2, D2, né? Seria representado dessa forma aqui, ó. D2 ou 2D, tanto faz, e isso tanto faz, porque eu tenho que saber a posição. Se eu falar aqui, ó, D2 está a praça, ou 2D dá na mesma, tá certo? Ele forma o eixo cartesiano, dá para me localizar no espaço. E é isso que nós iremos ver. Olha aqui o mapa agora. Esse mapa, é o mapa do Brasil. Nesse mapa do Brasil, tenho como utilizar o eixo cartesiano também. O eixo cartesiano, só vou falar aqui para vocês que o eixo cartesiano, ele é visto também lá em geografia, quando vocês estudam latitude e longitude, tá? Então, agora veja o mapa abaixo. Tente localizar a posição do estado em que você mora de acordo com os eixos horizontal e o eixo vertical. Então, ele falou aqui para mim encontrar o horizontal e depois o vertical. Vamos ver aqui. Ó, a horizontal. E nós estamos em Mato Grosso é MT, né? E olha o vertical, 4, E4. Então, é o E4, eu marquei aqui bem especificadinho para vocês verem. Isso, professora, veio 4E. Tudo bem, 4E ou E4, vocês não estão errando, tá? Você já se localizou no espaço. Aí, gente, nós só vamos recordar aqui, revisar o que é o eixo cartesiano, porque hoje nós iremos ver apenas o conceito e o deslocamento, então nós já vimos. Vamos então aqui revisar. O eixo cartesiano, então, ele é formado por duas retas, não é isso? Duas retas perpendiculares que se encontram e dá uma posição. Tem o eixo horizontal e o eixo vertical. E os eixos, eles podem ser chamados de pares ordenados. Por que pares ordenados? Porque sempre estão em dois, horizontal e vertical. Tudo bem? Então, isso que é o eixo cartesiano. Na próxima aula, nós iremos praticar
com atividades realizando cálculos com o eixo cartesiano, tá? Fiquem em casa, se cuidem e estudem. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.